Um vídeo especial para você que é membro aqui do nosso canal no YouTube, que é técnica de modelagem. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas é uma técnica que pode alavancar o seu sucesso enquanto empresário ou qualquer área que você quiser. Então, se você já ouviu falar sobre essa técnica de modelagem, talvez seja interessante para você ver alguns tópicos novamente. Se você ainda não viu nada sobre essa técnica de modelagem, é interessante você ver, porque pode ser que dê uma alavancada na pessoa que você é, na forma que você age, no seu comportamento, e com isso, né, você mudando o seu interior, seu exterior, resplandece isso e a sua empresa cresce também. Tá bom? Então vamos lá falar sobre técnicas de modelagem. Opa, tudo bem por aí? Aqui é o Pedro do Portal Joias e hoje a gente vai falar sobre uma técnica, na verdade uma técnica de PNL, né, de programação neurolinguística. Eu estou até lendo um livro sobre essa programação neurolinguística, sobre PNL, que foi uma dica de alguma pessoa que eu sigo no YouTube. E aí eu vi, eu falei, nossa, eu vou comprar esse livro. E comprei, chegou, tô lendo, né? Tô no começo do livro ainda, mas é fantástico esse livro. Eu ainda não cheguei no tópico de modelagem, mas eu falei, como eu já vi, né, no curso que eu tô fazendo, eu falei, eu vou falar sobre modelagem pro pessoal que é membro no canal do YouTube, que é uma técnica fenomenal. Então, vamos lá. Se você quer ser bem sucedido em alguma área, né? Por exemplo, vendendo semijoias, mas vamos partir para outra área. Vamos supor que você quer começar a correr. Você quer, eu quero perder peso, tal, quero começar a correr e daqui a um tempo quero estar correndo uma maratona. Por exemplo, quero correr em dezembro a São Silvestre. Existe uma técnica chamada de modelagem que você pode se basear em quem já tem sucesso nisso. Então, por exemplo, eu começo a correr, começo a seguir algumas pessoas que dão dicas de treino de corrida ou instrutores, né? E aí eu vou achar no meio disso uma pessoa que já deve ter ganho várias medalhas, uma pessoa que é referência, uma pessoa que você fala assim, não, se esse cara for correr, é certeza que ele vai ganhar. Esse cara aí não tem por onde e tal. E aí pronto, você achou um perfil que tem sucesso nessa área específica que você quer crescer. Eu estou dando um exemplo de corrida porque eu gosto de correr e nesse tempo de pandemia eu dei uma parada, então só estou seguindo aqui para a gente manter esse exemplo. Então vamos lá, encontramos um cara de corrida fenomenal, inclusive teve até um cara de uma corrida na Europa, um tempo atrás, que ele bateu um recorde de uma corrida lá, de uma maratona. Bom, enfim, só quem corre vai entender. Tem um dado, né, que a gente chama de pace. Pace é o tempo que você faz a cada quilômetro e tal. E um queniano, lógico, né, ele manteve um pace absurdo de 3 ponto alguma coisa. É um pace assim, que para você manter um pace de 3 numa maratona, meu amigo, a gente não mantém isso nem num treino de 5 km, imagina numa maratona de 42 km. Mas enfim, ele manteve um pace de 3 ponto alguma coisa, para você ter ideia. Eu dei umas corridas semana passada, eu tive um pace de 6 ponto alguma coisa, então eu teria que reduzir pela metade. Só que quando a gente fala reduzir pela metade num treino de corrida, meu amigo, é um preparo. Mas enfim, então você tem que seguir alguém de sucesso naquela área que você quer realmente se sobressair. Você vai modelar aquela pessoa. E como você vai fazer isso? Você achou aquela pessoa que é referência, aquela pessoa que tem sucesso nessa área, você começa a ver o tipo de estratégia que ela usa. Então, por exemplo, na corrida, que estratégia que esse cara usa? Postura que ele corre, a pisada dele, que tênis que ele utiliza, como que ele faz os treinos dele, né? São várias coisas para eu começar a observar os detalhes. Eu vou nos detalhes. O que esse cara faz para eu começar a correr e melhorar o meu treino e possivelmente fazer o que ele faz. É claro que não vai ser do dia para a noite, mas se ele alcançou a perfeição, nada melhor que eu olhar para alguém que tem técnicas avançadas nisso, né? Então, aí eu começo a reparar atitudes nesse cara que ele tem frente
uma preparação de uma corrida, qual que é o comportamento dele no treino, né? Eu começo a reparar todas essas coisas. Qual é o tipo de crença que esse cara leva da vida, né? Por exemplo, eu provavelmente teria que ler, se ele tiver uma biografia, né, um livro, se ele tiver, sei lá, um site, se ele tiver uma rede social, lógico, eu vou começar a observar o comportamento dele, a atitude dele, as crenças dele perante aos desafios, a vida, né? Quais são os valores dentro dele, né, em termos de estar ganhando as corridas, de treino, de parceria, né? Normalmente, esses quenianos, eu sigo alguns de corrida, que normalmente eles treinam em grupo, realmente. Esse cara que eu falei mesmo, que o pace dele foi de 3 alguma coisa, né? Uma corrida na Europa que teve, ele bateu, inclusive foi recorde mundial, né? O tempo de prova dele, ele é um cara que já não precisa correr mais, né? Tudo que ele já ganhou na vida, ele consegue se sustentar até morrer. Mas ele treina até hoje com as mesmas pessoas que ele treinava há muito tempo atrás, e inclusive pessoas que estão começando a correr agora na região dele lá. Então ele vai para um centro de treinamento, né? Onde tem gente lá que treina descalço, tem gente lá que treina com tênis que não é uma qualidade boa para correr. Os caras treinam na terra, né? Então ele continua indo treinar com essas mesmas pessoas. Além dele ter um treino muito mais, eu diria que tendo pessoas com ele é muito mais fácil ele se motivar, né? Todo mundo correr junto, ele acaba motivando as pessoas que são lá da região dele, que acaba treinando com ele. E você vê esses caras treinando junto, parece uma sintonia tão grande. A passada dos caras é muito parecida, a postura dos caras é muito parecida, enfim, existe uma sinergia muito grande entre eles, que eles treinam junto. Então, é muito interessante. Então, o método da modelagem, que é o assunto desse vídeo aqui, é um método muito interessante para você, vamos supor, eu quero começar a revender semijoias e quero ter muito sucesso. Se eu fosse começar a vender semijoias hoje, talvez eu modelasse o pessoal da Gazin, né? O Caio Gazin e o pessoal lá. Porque é um cara que cresceu muito, teve muito sucesso, tem muito sucesso. Eu ia querer entender a maneira que ele pensa, a maneira que ele se comporta, né? Teve live dele, se você entrar no Instagram do Gabriel Pedras, eles fizeram uma live juntos lá e essa live tá salva no Instagram do Gabriel Pedras, é gabriel.pedras. Ali dá para você observar a crença dele, atitude dele, comportamento dele e dá para você começar a modelar, né? Se você seguir o Instagram dele, ele sempre está postando, ele abre para perguntas e muita gente faz perguntas para ele e conforme ele responde você vai entender o comportamento dele, você vai entender as crenças que ele tem e você consegue mudar a sua atitude frente àquilo que você está carregando. Bom, enfim, espero que você tenha entendido o que é a técnica da modelagem. Essa técnica, ela vem da PNL, realmente é uma programação que você faz em você, né? Tava até assistindo um vídeo agora sobre modelagem. O cara, olha a maneira que ele explicou, achei muito interessante. Ele falou assim, se você pegar um empresário de muito sucesso e conversar com ele 5 minutos, algumas coisas. E você pegar um cara que vende pipoca na saída da igreja, por exemplo, né? E conversar com ele também por 5 minutos, você vai perceber que o programa que roda na cabeça dos dois é muito diferente, né? Em termos de crença, em termos de atitude, em termos de comportamento, em termos de visão, né? Em termos de pensamento. Bom, enfim, então foi um exemplo que eu vi, né, agora há pouco num vídeo que eu estava assistindo também sobre modelagem, que fez eu falei, putz, é verdade. Todos temos cérebros, temos crenças, né? Todos fomos já modelados pela vida, naquilo que nossos pais passaram pra gente, né? Dinheiro não nasce em árvore, né? Aquele cara é podre de rico. Porra, fala isso, podre de rico. Podre é um negócio podre, né? Normalmente tem um cheiro ruim, tá estragado, e você falar que uma pessoa é podre de rico, você está criando um negócio muito negativo. Você não vai querer ser uma pessoa podre, né? Então, muitas coisas que foram trazidas pra gente, principalmente na nossa infância, a gente traz isso no nosso subconsciente, e aí que tá o que eu fiz a ligação, né? O cara falou, roda programa diferente na cabeça de um cara
É um exemplo, tá? Nada contra quem vende pipoca, ou tem um trabalho mais, vamos dizer assim, que não tem uma renda muito grande. Mas é para entender que são programas que rodam em diferentes cabeças, né? E se são programas, dá pra gente trocar esse programa, ou não trocar, atualizar esse software que a gente tem aqui dentro. E a gente pensar como pessoas ricas pensam, como pessoas vencedoras em determinadas áreas agem ou se comportam, né? Também não estou querendo dizer que a maneira que você age hoje ou que outra pessoa age tá errado, não é isso. Mas se você tem um norte, se você tem um caminho, e se você, nessa área que você tá, você já tem uma pessoa de sucesso, uma pessoa que alcançou a perfeição naquilo, você pode modelar ela para você ganhar atalhos e conseguir chegar mais rápido. E também, não estou falando de você cortar caminho, sempre que a gente enxerga alguma coisa para cortar caminho, normalmente lá na frente, você ainda vai passar por um aprendizado, pode ser que o correto seria ter passado por esse aprendizado antes. Mas enfim, espero que você tenha entendido o teor, o conteúdo desse vídeo aqui, que é exclusivo somente para membros do nosso canal aqui no YouTube, tá bom? Então é isso. Vou ficando por aqui, a gente volta em breve com mais vídeos. Abraço, até mais.